Governação Local, um programa da rádio comunitária de Morumbene virado à busca de informação sobre as atividades realizadas pelo governo distrital. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS. Exatamente, ouvintes da Rádio Comunitária Milênio FM, muito bom dia. Estamos em plena manhã de sábado, 24 de agosto do ano 2013. Este é mais um programa Governação Local, o espaço em que abordamos diversos assuntos relacionados com as atividades desenvolvidas pelo governo distrital de Morumbene. E hoje aqui nos estúdios estamos com a Escola Secundária de Morumbene, onde vamos falar um pouco em torno do funcionamento daquele estabelecimento de ensino. E para termos mais detalhes e mais informações acerca do funcionamento da Escola Secundária de Morumbene, aqui nos estúdios contamos com a presença de Carlos Kumar, ele que é o diretor da Escola Secundária de Morumbene, e contamos também com o pai encarregado de educação de um dos alunos que frequenta naquele estabelecimento de ensino. Para comentários e análise, estamos aqui com Elísio Nhamua, na apresentação Loureiro dos Anjos. Portanto, com este trio que nós vamos tentar falar um pouco acerca do dia a dia da Escola Secundária de Morumbene. E para já, senhor diretor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para juntos estarmos aqui nos estúdios da Rádio Comunitária e falarmos para toda a comunidade do distrito de Morumbene em torno do funcionamento do estabelecimento de ensino sediado mesmo aqui na Vila. Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que a Rádio Milênio FM nos oferece para falar do funcionamento da nossa escola. Isso é muito importante. É mais uma forma de interação com o público desta região em que nos encontramos. Não só comunicamos com todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. Exato. Portanto, passamos agora a palavra para o pai encarregado de educação. O nome? José Sebastião. Exatamente. Portanto, entrando agora diretamente já no nosso debate, nós em primeiro lugar queremos saber como é que está a funcionar a Escola Secundária de Morumbene neste momento. Muito bem. A Escola Secundária de Morumbene está funcionando normalmente. É verdade que onde há trabalho, dificuldades não faltam, mas no cômputo geral, a Escola Secundária de Morumbene está funcionando normalmente e já decorreram o primeiro e o segundo trimestres. Nós não tivemos acontecimentos assim de grande relevo que perturbem o funcionamento da nossa escola. Exatamente. A escola neste momento está a funcionar com quantos alunos e quantos professores? Bom, nós iniciamos o ano letivo com um total de 2.723 alunos. E neste momento, quando fizemos o balanço do fim do segundo trimestre, vimos que tivemos algum desperdício, alguns foram transferidos, outros por alguns motivos desistiram e ficamos com 2.672 alunos. Portanto, aqui houve uma redução, podemos considerar enorme, 2.723 para 2.672. A escola ou a direção da escola conhece mais ou menos os motivos que terão contribuído para a desistência desse aluno? Bom, uma boa parte saiu em jeito de transferências. Outros motivos estão relacionados com as distâncias que os alunos percorrem para chegar a esta escola. E alguns registraram PPFs porque alguns vêm de longe mesmo. Nós recebemos alunos aqui que vêm de Pateguane, que vêm de Coche, Linga-Linga, alunos que vêm de João Ribeiro. Então, estas distâncias são bastante longas e alguns alunos acabam somando faltas e preferem desistir. Mas um grande número, conforme eu dizia no início,
saiu também em jeito de transferências. Alguns só vêm aqui para ter vaga de matrícula, conseguem a matrícula e depois vão onde vão. E também é de destacar a questão das gravidezes. Há algumas alunas que ficam grávidas e, antes que sejam descobertos pela direção da escola, optam abandonando a escola. Exatamente. Já passamos aqui que as atividades estão a decorrer normalmente ao nível daquele estabelecimento de ensino, mas olhando para toda a escola em termos de infraestruturas e outras condições, quais são os principais desafios que neste momento a escola tem em frente e que pretende materializar? Muito bem, há desafios que constituem sonho para nós. Em termos de infraestruturas, neste ano nós tivemos uma luta muito grande, conseguimos construir mais 2 salas de material misto. Usamos chapas, estacas e lacalacas e conseguimos argamassar essas 2 salas. Assim que já estamos a funcionar com este ritmo, porque logo no início tínhamos que pedir algumas salas à escola vizinha EPC da sede, então tínhamos aí umas 3 turmas que funcionavam naquela escola, 3 turmas da escola secundária de Morrombene. Mas com a construção daquelas 2 salas já conseguimos resolver esse problema. Achamos nós que é um problema ultrapassado. Quanto a outros desafios, é que nós ressentimos a falta de um campo polivalente onde os nossos alunos possam praticar a educação física, que neste momento são obrigados a deslocar-se para o campo do desportivo. Também sentimos a falta de um bloco administrativo. As nossas repartições, como o gabinete do diretor, secretaria, sala de professores, são cubículos que não foram feitos com esse objetivo. Então, achamos mesmo grande necessidade da construção de um bloco administrativo. Este é um dos grandes desafios que temos. Agora, outros desafios são relacionados com o melhoramento do aproveitamento pedagógico, combate a essa desistência dos alunos, combate às gravidezes. Estamos também com um grande desafio que é este assunto que eu estava a tocar logo no início, relacionado com os atrasos dos alunos. Então, estamos fazendo tudo por tudo mesmo, a ver se combatemos este atraso através dos alunos. Outro desafio está relacionado com a aquisição dos livros para a biblioteca, para o uso dos alunos. Exatamente. Em termos de mobiliário escolar, estamos a falar de carteiras. Neste aspecto, a escola não tem problema. Muito bem. Esse não deixa de ser outro desafio, só que o apetrechamento das salas de aulas em mobiliário é uma atividade que exige fundos muito elevados, que as nossas instituições não estão habilitadas para conseguir localmente, com os poucos fundos que temos recebido. É mais um desafio que só baseia-se na apresentação desta preocupação às estruturas competentes para ver se nos reforçam quanto a essa parte de carteiras. Certo. E em volta de todos esses desafios que a escola tem para o futuro, qual a ginástica que neste momento, ao nível da direção, está sendo feita no sentido de paulatinamente conseguir-se resolver esses problemas? Muito bem. O que estamos a fazer, quer dizer, está diferenciado de desafio para desafio, conforme estava a enumerar. Começando em ordem decrescente, eu diria que para a aquisição de livros, nós dependemos dos nossos fundos.
Assim estamos aguardando o fundo de ADE para reforçarmos esta quantidade de livros, porque isso não significa que não existam livros na biblioteca. Existem livros, só que de ano para ano temos que procurar aumentar este número, de modo que corresponda para o número de alunos que frequentam a biblioteca, evitando a situação de alguns alunos terem que esperar dos outros a ler o mesmo livro para depois passarem para eles. Então, quanto à aquisição de livros, ainda estamos nessa paragem, aguardando o fundo de ADE. Quanto aos atrasos dos alunos, nós temos mobilizado sempre a eles, e não só a mobilização, temos aplicado outras estratégias para lhes convencer que chegar cedo à escola é uma regra de educação, é uma regra que deve ser seguida por todos. E também nas nossas reuniões com os pais encarregados de educação, sensibilizamos a eles de modo que criem condições para que as crianças cheguem à hora na escola. Muitas vezes isso relaciona-se com as distâncias que eles percorrem. Então, aconselhamos que coloquem as crianças em lugares próximos da escola. Então, é um desafio mesmo, não é de um dia para o outro que conseguimos resolver isso. Quanto às gravidezes precoces, nós também temos trabalhado com a geração BIS, de modo a sensibilizar as crianças que já estão engravidadas, de modo a não abandonarem a escola. E tem feito essa mobilização de sala em sala, mobilizando os meninos, as meninas, para que, caso caiam no erro de uma gravidez desnecessária, não optem pela desistência, mas sim criamos condições para que essas crianças passem para o curso noturno. E não só, também educar as crianças de modo que não se envolvam em atos que levem a essas gravidezes desnecessárias. Há muito aconselhamento que se dá. A geração BIS é uma organização que está preparada para fazer chegar a mensagem das melhores condições. Falava do combate às gravidezes precoces. Também falei do combate às desistências dos alunos na escola. São situações muito relacionadas. São as distâncias que os alunos percorrem da casa para a escola, é um aspecto que já me referenciei, e essas gravidezes. Então, estamos fazendo a mobilização no mesmo sentido, que os pais coloquem as crianças perto da escola e que as crianças, caso caírem no erro de uma gravidez, não desistam, mas sim passem a frequentar o curso noturno. Então, é esse o sentido da batalha que estamos travando para suprir esses desafios. Um dos constrangimentos também de que falei é a falta de um bloco administrativo. Então, quanto a esse aspecto, nós estamos com um projeto que já está em carteira, de modo a solicitarmos fundos para a construção. Nós vamos fazer um apelo à comunidade, não só aos pais encarregados de educação, mas também às estruturas do governo, aos agentes econômicos e a outros colaboradores da educação, para que nos facilitem esses fundos para a concretização desta necessidade. E se digo que já está em carteira, é que já temos a planta do edifício que nós almejamos. Daqui em breve poderemos remeter essa planta a SDPI para a sua aprovação e requerermos o início das construções. Depois da autorização é que vamos mexer com a papelada de aquisição de fundos.
Tá certo. E sabes que a escola funciona também com o fundo do apoio direto às escolas e o fundo da ação social escolar. Mas estes dois fundos, qual é o impacto que estão trazendo na vida da escola? Muito bem. Esses fundos são básicos para o funcionamento da escola. Senão, até este momento, a nossa escola, se calhar, não estaria com aquele visual que apresenta. Não só o visual, mas também o próprio exercício da atividade docente e educativa não podia se concretizar sem esses fundos, porque é com base nesses fundos que adquirimos os materiais básicos para o decurso do processo de ensino-aprendizagem. São os mesmos fundos que aplicamos para o embelezamento da escola, para a aquisição de livros, como eu dizia, livros para o uso dos professores, para o uso dos próprios alunos. É com os mesmos fundos que adquirimos as réguas, compassos e o giz, quer dizer, quase todo o material necessário para o funcionamento de uma escola baseiam-se nesses fundos. Também esses fundos são destinados à criação das melhores condições na escola para o decurso das aulas em condições condignas. Por isso, esses fundos também são aplicados para a aquisição de material de escritório. Falo de máquinas fotocopiadoras, impressoras, computadores, conforme as tecnologias que ocupam essa parte do funcionamento das instituições nos últimos dias. Então, sem esses fundos, todas essas atividades que acabei de descrever podiam decorrer com muitas dificuldades. Também são vocacionados para a aquisição de algum mobiliário, como estantes, armários para o arquivo de alguns documentos, para a aquisição de mesas, que são as secretárias para os professores nas salas de aula. Esses fundos são usados para a pintura das escolas, a reabilitação de alguns imóveis. Portanto, é na base desses fundos que as instituições funcionam. Estamos com 10 horas mais 43 minutos, estamos vivendo no ar o programa Governação Local da Rádio Comunitária de Morrombene, em parceria com o Fórum das Rádios Comunitárias de Moçambique. Estamos a falar do FORCOM, que conta também com o apoio do IBIS. Estamos aqui também com o pai encarregado de educação. Vamos procurar saber dele como é que olha o funcionamento da escola secundária de Morrombene. Será que a criança, quando sai, vai à escola, volta a apresentar um trabalho assim que deixa o pai feliz? Ok. Sana somos o ya ustai no neta nehando. Sana nyawa ishi. Tutakembea. Asunoni. So itapata kutoku gari somba bosh kwatu niso ina karine kaisi. Mas gusizama ukitsina uiba simtun para umana gurini, para umana go semana escola são na frente. E mais uma escola secundária Rombene. Uso wana karine. Nanga semba boa ali, que não dava o wala na suporta, a sua sana na se boa. Okay. Tem sana são para boa ali. E o boa são para boa ali. Ana sua é mais sua professor. Só que problema é isso, teria que bater só que vou canhir, né? Professor Inani, sana necessário isso. Então, para nem tudo que canhir está se decidir, né? Por exemplo, angwa ni nganzu ni bina firuji, ngeka sukun kawaringi ko apa bai wa, sabe?
Vamos estar submodar, assim, e dizer isso para base. A pessoa não está por nada, agora é ligar. Se precisa na sós. Já que isso se bate só isso, não, que precisa na sós, o que se chatearia, mas se para com a medicina, o que se ainda por isso na com. Mas nessa gabaga na diretora vamos gozinha sana nessa zana kutunga semana zimimba mpaka nyama gasisi we maigisu ukukeza kinani kikenele yabo mayara ni mara yabo yakwana gasugo sana na sisi maneko vangu zinguza magambi sose eke sanana samuhuno kasifutu kupwa yinya pina gwambia sose porque samba sanana samba pota kupwa iso pe porque kukinani kuku si ama na zimimba tuloyo qualquer maneira porque tempo kinga bindu yeta so ikori yezi tempo porque sanana samuhuno kwa kuse embera kwa vana vangu kimbia kunzenya karari para karari kasizumei kumumuri ya banaro mndani ya sara mure au za telefoni au tagu kwa nomorada wa haru kina ni goli skole na be ina ga be skole porque au dunduka wanya mngama wa anu imufana no dunduka no nomorada ya por isso que vai hibu skole gam kabo bobo gam kasi hibu gam skole gam sana na wo sim bom 10 horas mais 47 minutos ali acompanhamos aqui os primeiros minutos deste nosso debate em termos de comentários e análise, o que se oferece a dizer? Bom, primeiro quero congratular-me com o esforço que tem sido empreendido ao longo da Escola Secundária de Mrombene. Um dos aspectos que eu tenho a notar é o esforço que estão a fazer em relação à construção do muro de vedação. É de louvar aquele esforço, porque o que nós temos visto em relação às outras escolas ao nível do distrito limitam-se apenas a comprar redes e que essas redes nem chegam a durar 2 ou 3 anos, mas aquele esforço que estão a fazer da construção do muro de vedação, eu penso que é uma atitude a louvar, é uma atitude a reconhecer, que merece um certo elogio. Mas não só isso, temos que olhar outros aspectos que penso que concorrem para um pleno funcionamento de uma escola do nível secundário como é de Mrombene. Antes de mesmo entrar na parte das construções, eu queria me inteirar em relação ao número de professores que a escola dispõe. O diretor acho que acabou não frisando o número dos professores que a escola dispõe e procurar saber dele se ele está feliz com esse efetivo que ele dispõe em termos de diversidade da sua capacitação ou da sua formação em termos de disciplina, consegue fazer esta cobertura, esta demanda que a escola necessita. Talvez também seria muito bom que nos informasse o número de turmas que a escola dispõe em função das próprias classes. Acho que isso era muito importante. E era importante também para nós podermos avaliar o aproveitamento positivo, se nos clarificasse também em relação à percentagem dos primeiro e segundo trimestre do ano em curso. Era muito importante isso. Em relação às causas, apresentou aqui a questão das desistências. É preocupante, numa altura em que ao nível do governo há um esforço de que as crianças possam permanecer na escola, possa-se evitar a todo custo o nível das desistências. Claro, apresentou aqui a questão das distâncias. É óbvio, o nosso distrito é vasto e a diversidade ou a quantidade das escolas secundárias ainda é muito reduzida. Mas por que não pensar, okay? Até pode parecer uma utopia, mas nunca é demais sonhar num projeto da construção de um centro internado. Será que a escola, ao nível da direção, já pensou nesta possibilidade? E se não pensou, por que é que não pode pensar para reduzir essas distâncias? Quer dizer, essas crianças que vêm de Linga-Linga, eles podem se albergar num centro internado.
Então, estando num centro internato, já evita essas situações das crianças que possam dizer, mesmo essas que ainda continuam a vir, estão a percorrer longas distâncias. Então, por que não sonhar-se, por que não pensar-se num centro internato? Remeter isso ao nível do próprio governo distrital para ver esta possibilidade. Em relação à construção de salas, bom, eu não me sinto feliz quando o senhor diretor ainda fala de construção de salas de material misto. Quer dizer, estamos a resolver um problema pontual, mas este problema pontual não está resolvido na sua totalidade. Salas construídas a lacalacas, qual é a durabilidade desta sala de aula? Praticamente é de 1 ou 2 anos. Nós sabemos que estamos a trabalhar com crianças de 8ª, 9ª classe, ainda são aqueles que ainda puxam a lacalaca de um lado para o outro, mesmo salas construídas de material convencional, que encontramos as janelas partidas, estragadas de qualquer maneira. Ainda a apostar na construção de salas de material misto. Bom, vamos ver uma aparência de fora, enquanto dentro é outra coisa que a escola nos dispõe. Qual é o plano em termos de construção, da mesma forma que desenharam uma planta que estão para remeter ao nível de serviço distrital? Por que não também pensar em projetar uma planta de construção de salas melhoradas que vai resolver o problema de uma só vez? E uma das coisas que eu tenho notado ao nível do distrito é que as nossas escolas não têm plantas definidas. São construções que são feitas de uma maneira arbitrária. A título de exemplo é a própria escola secundária de Morombé. Eu não sei se a escola secundária de Morombé tem planta aquela escola ou não. Então, isto é preocupante. Vamos traçar planos que nos ajudam a resolver os problemas de uma só vez. Então, eu tinha esta observação em relação a isto. Em relação ao nível de disponibilidade de carteiras, de facto, eu lembro-me que já estivemos aqui com o próprio Serviço Distrital de Educação a lamentar a questão de incapacidade da produção das carteiras e a sua devida cobertura. Mas, de facto, se nós queremos a qualidade de ensino, é preciso que apedrechemos as nossas escolas em mobiliário. Estamos a falar de umas crianças que estão na 8ª, 9ª e 10ª classe. Eles têm uma disciplina chamada desenho. Imaginemos uma criança que senta no chão. Que habilidade essa criança esperamos só na disciplina de desenho? Não vamos falar das outras disciplinas. Só a disciplina de desenho. Que habilidade, que capacidade esperamos dessa mesma criança? Eu penso que há uma necessidade de se empreender um esforço. Eu não sei como, mas pressionar as estruturas competentes a resolver isto. Porque são essas mesmas estruturas que no final do ano nos exigem em termos de percentagem. Sem observar as condições necessárias para que essa percentagem mesmo possa surgir. Então, este processo pedagógico passa necessariamente por um total conjunto de ações que devem ser empreendidas para que haja de facto uma melhoria. Eu penso que há uma necessidade de se esforçar ou de se pressionar a necessidade de se dispor do mobiliário, sobretudo das carteiras. O outro problema tem a ver com o campo polivalente. Bem reconheceu o diretor de que ele não tem, mas apenas porque não apresentou uma proposta, um desafio em relação a isto. Será que existe um projeto em manga para a resolução deste problema do campo polivalente? Porque há muita prática, há muitas atividades desportivas que ali no campo não podem se realizar. Estamos a falar, por exemplo, de basquetebol, estamos a falar, por exemplo, de próprio handebol. São atividades essas que não é possível realizar ali naquele campo. Em relação à aquisição dos livros, eu gostei quando o diretor falou aqui que uma das iniciativas em relação aos fundos de apoio direto às escolas, como os fundos das matrículas são usados para a aquisição dos livros, é melhor. Eu encorajo o senhor diretor a continuar, porque é um dos requisitos indispensáveis, sobretudo numa escola secundária. As crianças precisam ir à biblioteca e encontrar um material suficiente para eles investigar e ajudar, acima de tudo, a capacidade deles poderem desenvolver as suas habilidades cognitivas em termos de ensino.
tenho a observar também a questão parece que foi mesmo este ano que houve uma informação de que os alunos já não deviam contribuir para a impressão das suas provas. E eu quero saber qual é a ginástica que a direção da escola tem feito para imprimir as provas dos próprios alunos, porque houve essa informação, não posso aqui referir quando é que foi isso, mas o que é que a escola tem feito para ultrapassar esta questão da impressão das provas. E, ao longo da dissertação, diretor, acabei percebendo que, afinal de contas, este fundo direto às escolas ainda não receberam. Se não estou em erro, acho que vai poder me retificar. Mas estamos nos meados do terceiro trimestre. O fundo ainda não está disponibilizado. Qual é o problema? O que é que está a acontecer? E tomando em conta que o trimestre, quer dizer, o ano letivo já está quase a findar, muita atividade escolar já foi desenvolvida. E se esse fundo aparecer, irá resolver o quê? E o que é que está em causa? O que é que está a fazer com que esse fundo chegue também? Acho que de princípio devia chegar no mês de dezembro ou janeiro, antes do arranque do ano letivo, para poder pôr em prática aquilo que são as atividades já planificadas para o ano letivo. Mas se até o terceiro trimestre ainda não foi recebido esse mesmo valor, de quem é essa responsabilidade? Porque nós temos que exigir às pessoas para que possam ser responsabilizadas por isso. Queria mesmo saber também se existe uma sala de informática. Existe uma sala de informática disponibilizada para os professores. Existe uma sala de informática disponibilizada para os professores. Se fala de uma sala de informática, estou a falar de uma sala de informática que tenha também o quê? Tenha a internet para os próprios professores poderem investigar e melhorarem cada vez mais as suas capacidades ou a sua atividade de lecionar. E eu iria parar por aqui. Estamos neste momento com 10 horas mais 58 minutos, portanto ficaram aqui as questões e análises que foram levantadas pelo nosso comentarista Elísio Nhamoa. Para já também vamos anunciar aqui o número para o qual o estimado ouvinte pode ligar e deixar as suas questões de modo a interagirmos juntos. O nosso número é 8622 79 239. Repito, 8622 79 239. A partir deste número, o estimado ouvinte pode ligar e deixar aqui a sua questão. Portanto, volto aqui a repetir o número 8622 79 239. Estamos agora com 10 horas mais 58 minutos. Voltamos agora para ouvir as respostas por parte do diretor da Escola Secundária de Morrombene. Muito obrigado, Sr. Elísio, pelas questões aqui colocadas. Realmente outras tinham ficado de fora na descrição dos aspectos que eu estava aqui a rolar. Quanto aos professores, temos um número de 60, que corresponde ao número de turmas que nós temos. Portanto, para dizer que não há desfalque quanto à cobertura do horário. São casos de uma e outra disciplina em que os professores acabam tendo algumas horas extras. Mas não há questões de horas extras, de horas sem cobertura. Desculpa. Quanto ao número de turmas, temos um total de 45 turmas, sendo 18 da oitava, 14 da nona. Alô? Temos ouvido em linha boa. Bom dia. Bom dia. Sim, qual a sua questão? Sim, pode prosseguir. Sim, eu dizia que temos 18 turmas da oitava classe, 14 da nona e 10 da 10ª classe para o ensino presencial, mais 3 turmas do ensino à distância. Portanto, isso prefaz 45 turmas. Voltando à questão do internato
Bom, essa é uma responsabilidade que não cabe só à direção da escola, ou não é do âmbito escolar a iniciativa de construção do internato. Se fosse do nosso ponto de vista, na verdade, era muito necessário um internato. Comunicação de um ouvinte, linha, bom dia. Sim. Muito bem, eu falava da questão do internato. Dizia, na verdade, que não é do âmbito escolar a construção de um internato. As estruturas competentes já conhecem esta realidade e esperamos que a qualquer momento, se a conclusão for essa mesmo da construção de um internato, isso pode vir a se concretizar. Não depende muito da pressão feita pela direção da escola. Ouvinte, linha, bom dia. Bom dia. Sim, sim. Alô? E também gostaria de falar da estratégia que o governo está usando para acolmatar esta situação. Está criado o ensino à distância, é uma forma de facilitar esse tipo de situações em que as pessoas ou estão muito ocupadas durante o dia, são pessoas que trabalham, são pessoas que encontram-se muito distante da escola, e uma das saídas para evitar este problema de atraso e percorrer longas distâncias todos os dias para a escola é a aderência ao ensino à distância. Outra estratégia é o aumento de escolas deste nível secundário. Portanto, há um pensamento de construção de algumas escolas em locais onde se verifica maior concentração de alunos que não encontram perto uma escola secundária. Mas, neste momento, não estou em altura de descrever o programa na sua essência, porque não é do âmbito das escolas. Isso é da responsabilidade do governo distrital. Isso mesmo para explicar a questão do internato. Isso para falar da questão do internato, que como escola não estamos em altura nem de fazer o projeto para a construção do internato e nem de pressionar o governo de modo a construir uma casa para acolher alunos com essas situações todas que descrevemos. Quanto à construção de salas em material convencional, isso também constitui uma dificuldade que a escola tem. Se falamos do bloco administrativo, é que é uma questão já que se arrasta em muitos anos. Já pensava-se nisto. Passaram muitos anos em que a escola secundária de Morrombene funcionou sem uma sala apenas de material local. Mas o crescimento do número de alunos chegou a um extremo em que já não valia a pena esperar pela alocação de fundos para a construção de mais salas. Isso relacionado mesmo com a política usada pelo governo, que não vale a pena destinar-se apenas a uma única escola, aumentar salas, vamos aumentar até que então é preferível, se há condições, ir construindo salas em locais onde se verifica maior concentração de alunos que necessitam desse nível de ensino. Porque se a tendência fosse essa apenas, algumas escolas já teriam arrebentado, nem podia haver espaço para a construção de mais uma sala de aula. Então, é este o assunto relacionado com as salas. Estamos mais preocupados realmente com a construção do bloco administrativo. Quanto à durabilidade das salas, eu não concordaria muito ao falar de 2 anos
uma sala de lacalacas com estacas bem consistentes, coberta de chapas, argamassada. Dura muito mais tempo do que 2 anos. E não é mesmo uma opção ideal por parte da Escola Secundária de Morrombene. Só que tratou-se de uma questão para responder uma situação pontual, porque a tendência das turmas é sempre aumentar. Já tínhamos esta situação de 3 turmas que estavam a funcionar fora. Desculpa, estamos com 11 horas mais 6 minutos. Alguns problemas aqui, vamos tentar melhorar na medida do possível. Alguns problemas aqui com os nossos micros. Governação Local, um programa da rádio comunitária de Morrombene virado à busca de informação sobre as atividades realizadas pelo governo distrital. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS. 11 horas mais 7 minutos, voltamos agora para dar continuidade à nossa conversa. Acho que já estão melhoradas aqui as condições de ordem técnica. Sim, Dr. Kumar pode continuar a responder aqui as questões que foram levantadas por Elise Nhamua, o nosso comentarista do programa Governação Local. Muito bem, dizia que não era a opção ideal da Escola Secundária de Morrombene a construção de salas de material misto. É só ver se nós optássemos em esperar a construção de salas com material convencional, não sei até quando, enquanto as turmas estavam a funcionar fora, quer dizer, numa outra escola, isso não era aconselhável. Assim conseguimos esta saída, foi muito bom, e esperamos que no futuro as estruturas competentes olhem para este problema e arranjem uma saída possível. Certo, estamos com 11 mais 8 minutos, ouvinte a linha, bom dia. Alô? Exato. Então, quanto ao campo polivalente, o maior desafio que temos neste momento é conseguirmos um espaço para a construção deste campo. E não vale a pena adiantar, procurarmos fundos para a construção desse campo sem o espaço preparado para esse efeito. Quanto ao espaço disponível aí no nosso pátio escolar, neste momento não há um espaço suficiente para a construção desse tipo de campo. É a razão pela qual até agora as aulas de educação física dos nossos alunos ainda decorrem no campo do desportivo. Não é que isso seja da satisfação da direção da escola nem dos professores, mas são as condições reais que estamos a viver. Eu espero que o governo também esteja preocupado com essa situação. Que um dia esperamos que haja solução disso. Quanto à contribuição dos alunos para a realização das provas, até agora nós funcionamos com base nessas contribuições, porque temos exiguidade de fundos para produzir localmente os testes suficientes para todos os alunos em cada avaliação. Se nós formos observar os fundos que recebemos, se fôssemos aplicar esses fundos mesmo para a produção dos testes, nem para fazer outra coisa seria suficiente e nem para produzir as provas não seria suficiente. É só ver o número de alunos de que falei para de cada vez realizar cerca de
12 provas. Quer dizer, cada aluno tem que realizar 12 testes. Então, não sei qual seria o fundo necessário para isso. Fazendo as contas, nem o fundo, quer dizer, o fundo alocado a cada escola podia corresponder só para a produção de provas. Então, ainda não existem as condições criadas para que esta atividade seja da responsabilidade das escolas. Assim, para dizer que até este momento continuamos com esse sistema, não é um caso isolado desta nossa escola, mas pelo menos de todas as escolas secundárias. Uma questão que parece não ter compreendido bem é o questionamento que se fez acerca do fundo de AD. Mas, se não me engano, procurava saber se até agora não está alocado, o que é que está a se passar. Espero que este esclarecimento eu também preciso ter, porque a escola também não sabe por que até agora o fundo não está alocado. Só que, como todos sabemos, são problemas financeiros do nosso país. Só podemos ter este argumento, não sabemos na prática o que estaria a acontecer. Porque há muitas atividades, na verdade, que estão paralisadas, mas antes que o fundo seja disponibilizado, não temos como sair. É só aguardarmos, esperamos que a qualquer momento apareça. Agora, quanto à sala de informática, eu pensava que havíamos de abordar na devida altura, quando chegarmos a esse ponto, mas conforme questionado, nós realmente temos sala de informática. Tivemos um problema no primeiro trimestre, um problema em que um dos nossos computadores pegou fogo e daí a própria sala de informática tinha ficado em condições não adequadas para continuar o seu funcionamento. Assim, tínhamos que interromper o funcionamento pleno da sala de informática para submetê-la a uma reabilitação. Este é um trabalho que já foi realizado, a sala já está reabilitada, mudamos o teto, mudamos a cobertura de chapas, pintamos no interior e fora da sala de informática e a sala já está a funcionar. O que não está a acontecer é a promoção de cursos de informática naquela sala. Até o momento ainda não começamos. Sabendo muito bem que neste terceiro trimestre deveremos cumprir com as aulas práticas de informática para a 10ª classe, nós esperamos que até a semana seguinte a sala de informática entre em funcionamento pleno, porque já estão criadas as condições para tal. E quanto à questão da internet, é o que existe demais na escola secundária de Morrombene, porque antes funcionávamos com os modems fornecidos pela rede da telefonia móvel Movitel. Então, todo professor tinha acesso ao modem para fazer as suas pesquisas e melhorar a qualidade das suas aulas. E há pouco tempo tivemos acesso a uma máquina de rede internet wireless que já está montada na nossa escola e já não precisamos de movimentar tanto o modem, o nosso modem está fixo e todo professor a uma distância de 50 metros do local onde está a máquina do wireless já está em altura de navegar à vontade. Então, para dizer que quanto à sala de informática e rede de internet está disponível tanto para professores como para os nossos alunos. Só que chamamos a atenção ao público que o acesso àquela internet é restrito aos utentes
da escola secundária de Morrombene, que são professores e alunos, não é para o público em geral. 11 mais 16 minutos, Sr. Diretor, estamos já no terceiro trimestre, significa que o ano letivo já está mesmo a caminhar para a sua reta final. Nesta altura já começa a olhar-se um pouco para a questão do rendimento pedagógico. Nós queremos saber, numa primeira fase, qual foi o rendimento dos primeiros 2 trimestres? Muito bem. O rendimento pedagógico da nossa escola nos 2 trimestres, para nós é positivo. É positivo na medida que encontra-se acima dos 50%. E não é fácil alcançar esse tipo de percentagem com o nosso aluno de hoje. Então, isso é sinal de que algum esforço está sendo empreendido pelos professores, fundamentalmente, para ver se conseguem ultrapassar os obstáculos que tanto dificultam o alcance do bom aproveitamento que todos almejamos. Só que este aproveitamento que nós temos aqui, de 56,9%, por exemplo, para o segundo trimestre, temos aqui um aproveitamento de 56,4% para o primeiro trimestre. Para nós não é o suficiente. Nós gostaríamos de ter mais que isso. Conforme dizia no início... A indicação de um ouvinte em linha, espero que mantenha o fio de pensamento. Muito bom dia, estimado ouvinte. Sim, bom dia. Com quem temos o prazer de conversar? João Zaqueu. Exatamente. Qual é a questão que quer levantar aqui para o nosso programa? Sim, é sobre as nossas crianças que estudam na escola de Morrombene. Sim. Em alguns momentos vão à escola, volta, diz vou à educação física. Eu queria pedir para explicar melhor essa coisa de educação física, afinal, como fazem essas crianças? E também acerca da própria escola. Os alunos hoje em dia não estão a estudar, estão por aí passear. Eu queria saber o que a escola, a direção aí, está a fazer para esses alunos pelo menos estar aí na escola, biblioteca, estar a investigar, para ter bom rendimento. Porque não se chama bom rendimento quando, em algum momento, as crianças não vão à escola, ora saem, qualquer hora vamos à educação física. Queria pedir explicação acerca dessa coisa de educação física, como é que as crianças fazem mesmo? Exato. É tudo? Sim, muito obrigado. Aqui João Zaqueu, de Matumbela. Tá certo, muito obrigado, estimado ouvinte, por ter ligado para nós. Continuação de um bom sábado. Exato. Voltamos agora para responder as questões. Vamos a falar do aproveitamento pedagógico dos 2 primeiros trimestres. Muito obrigado. Eu dizia que este aproveitamento pedagógico não é suficiente para aquilo que nós desejávamos. Todos sabemos que a meta do nosso aproveitamento devia ser 100% no fim de cada parte, no fim de cada corte avaliativo. Mesmo no fim do ano precisávamos de atingir esse aproveitamento. Só que as condições que estão aqui disponíveis não nos permitem chegar até lá. É um dos constrangimentos que eu já havia mencionado como um dos desafios no início do nosso programa, para dizer que a escola secundária de Morrombene não está adormecida por ter obtido este tipo de aproveitamento. Estamos sempre lutando para a sua melhoria. Desculpa, ouvinte, bom dia. Sim, de novo, João, que eu tinha esquecido uma coisa. Sim. Sim, eu queria saber sobre as coisas de informática para alunos, como que fazem, porque crianças muitas vezes nos dizem em casa, vamos estudar informática, vamos estudar STICs. Agora, queria saber como é que são essas aulas de informática,
e outras coisas também. Muito obrigado. Tá certo. Muito bem. Eu estava falando da percentagem do aproveitamento pedagógico, que, apesar de estar acima de 50%, não é o suficiente para a direção da escola, nem para os professores. O que nós gostaríamos é ter um aproveitamento de 100% no fim do ano. E já estamos realizando uma série de atividades para ver se ultrapassamos para o terceiro trimestre esta percentagem. Falo de exercícios de aplicação que os professores estão adotando. No fim de cada unidade, cada professor está responsabilizado para elaborar uma ficha de exercícios referentes àquela unidade. Isso usando questões com peso semelhante àquele que aparece nos exames finais, tanto para a 8ª, tanto para a 9ª, como para a 10ª classe. Sabemos nós que o nosso exame engloba a matéria dessas 3 classes. Então nós começamos a preparar o nosso aluno a partir da 8ª classe, usando fichas de exercícios com essas características. Portanto, contendo matéria, exercícios relacionados com a matéria que entra em peso nos exames finais. Para isso, pedimos a colaboração dos pais encarregados de educação, de modo que levemos avante esta tarefa para conseguirmos ultrapassar o problema que se verifica no aproveitamento das nossas crianças. Exato. Uma das condições para que haja sucesso no rendimento pedagógico é o bom relacionamento entre os alunos e os professores. Olhando para esse aspecto, será que os alunos sentem-se à vontade com todos os professores que estão a trabalhar neste momento na Escola Secundária de Morumbene? Por acaso, o relacionamento entre professores e alunos, bem como professores, direção da escola, ou direção da escola, alunos, até este momento nós achamos que é bom. O único problema que tem se verificado com alguns alunos, que não é a maioria, é a questão do vestuário. A indumentária de alguns dos nossos alunos, principalmente raparigas, é que algumas vezes deixa muito a desejar. E refiro-me ao tipo de saias que têm usado, que contrariam ao que está estipulado no regulamento interno da escola. Exato. Sim, ouvinte em linha, bom dia. Bom dia. Sim, com quem estamos a conversar? Antônio. Está certo, pode deixar ficar a sua questão. Sim, mas eu tenho preocupação. A preocupação é: os professores dão um trabalho de investigação e dizem que têm acesso à internet. E essa internet nunca nos dá. E voltam nos cobrar dinheiro de provas. Esse dinheiro de provas, por que não fizemos provas nas provas na escola de A4? É quase isso. Estava a dizer? Eu estava a dizer, professores dão-nos trabalho de investigação e voltam a dizer, tem acesso à internet. Esse acesso à internet nunca nos dão na escola. Exato. E voltamos a pagar dinheiro de provas. Por que não estamos a fazer provas nas escolas de A4? Exato. É tudo? Sim, é tudo. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Está certo. Muito bem, eu falava da indumentária das nossas alunas e, mais uma vez, gostaria de apelar aos pais encarregados de educação que colaborem com a direção da escola, com os professores da nossa escola, para melhorar esse aspecto que, até certo ponto, parece estar a reduzir consideravelmente o respeito entre professores e alunos.
Portanto, refiro-me a saias curtas que algumas raparigas usam, saias apertadas, saias com uma certa moda que não corresponde ao que está estipulado no nosso regulamento interno. Obrigado. Sim, estamos com 11 mais 26 minutos. O ano letivo, tal como já avançamos aqui, já está a caminhar para o final. O trabalho que está sendo feito neste momento, principalmente para a 10ª classe, que é uma classe com exame, já avançamos aqui com o rendimento. Claro que está acima dos 50%, mas não é muito satisfatório, tal como avançou também aqui o diretor da escola. Qual é o trabalho que está sendo feito para tentar subir primeiro este nível de rendimento pedagógico e trabalhar muito com a 10ª classe, tomando em conta que daqui a uns 2 meses já vai entrar mesmo no processo dos exames? Muito bem, obrigado. Esta tem sido a nossa preocupação nos finais de cada ano letivo. Na verdade, uma das alternativas para procurarmos lograr sucessos nos exames finais é esta que acabei de detalhar há pouco tempo, relacionada com a elaboração de fichas de exercícios. Estas fichas não são elaboradas e deixadas à sorte de cada aluno. Cada grupo de alunos resolve aquela ficha e, numa aula, o professor da turma vai orientar a resolução da maior parte dos exercícios constantes nessa ficha. Então, esta é uma experiência que estamos a procurar implementar para ver se conseguimos colher bons resultados nos exames. É uma das formas de preparação para os exames. Mas ainda haverá o tempo apropriado, haverá 1 ou 2 semanas no fim do trimestre para a preparação dos próprios alunos para os exames, que são os alunos candidatos aos exames finais. 11 mais 28 minutos, Elisa e Moa, estamos a caminhar mesmo para o final do nosso programa. Depois das respostas que foram deixadas aqui pelo diretor da Escola Secundária de Morrombém, e também ainda temos aqui questões que foram levantadas pelos ouvintes. Que análise e comentários quero deixar? Primeiro dizer que, bom, fiquei completamente limitado porque se o diretor não consegue responder algumas questões e, aliás, não se sente responsabilizado em relação a algumas questões, cabendo essas questões à direção central da educação, bom, não tem como. Deixamos de facto ao critério da própria direção. Eu penso que a este momento também está a acompanhar o programa e acredito que nas próximas oportunidades estaremos aqui com a direção e vamos colocar as mesmas questões que o diretor da escola se sente que não está capacitado para tal. Mas temos a olhar a questão do... voltando mesmo à questão da sala de informática. Faço ideia de que uma vez, quando estivemos a fazer um programa de visita na Escola Secundária Eduardo Mondlane, em conversa com o diretor da Escola Secundária Eduardo Mondlane, dizia que os alunos de lá têm frequentado as aulas de TIC na Escola Secundária de Morrombém. Ele afirmou isso. Então, eu queria saber como é que tem sido esta ginástica, quantos computadores a escola dispõe. Estamos a falar de 2.000 e tal alunos e uma média de 45 turmas. Então, como é que tem sido esta ginástica de gerir as duas escolas para que tenham essas aulas de TICs? Não seria pressão aos próprios computadores, não é? E acho que o diretor vai explicar melhor como é que eles têm articulado esta gestão de duas escolas a usar a mesma sala de informática. Quantos computadores a própria escola dispõe? Não menos importante, acho que era importante fazermos a racionalização do rácio aluno-professor. Qual tem sido o rácio aluno-professor? Porque uma das grandes dificuldades que temos enfrentado no processo
de ensino é a superlotação das salas de aulas. Como é que tem sido a gestão desse aspecto ao nível da escola secundária de Morrombé? A outra coisa, não menos importante, tem a ver com crianças menores no curso noturno. As crianças menores no curso noturno. Eu me lembro que o setor distrital veio aqui e falou que uma das estratégias que tem usado para minimizar essa situação é a existência do ensino à distância. Mas eu não estou muito feliz a uma criança da 8ª classe fazer o ensino à distância. Mesmo o ensino presencial que tem encontrado dificuldades. Imaginemos já o ensino à distância em que este aluno só tem uma monitorização não diária. Talvez é uma monitorização que ocorra aos fins de semana. Que qualidade de ensino nós esperamos? Pegando crianças menores de idade, estando no curso noturno, pegando crianças menores de idade, por exemplo, da 8ª e 9ª classe, estando a fazer o ensino à distância. Que atividades têm sido empreendidas para minimizar esse fluxo de crianças menores de idade no curso noturno, bem como ao ensino à distância? E a outra coisa que não é menos importante tem a ver com os graduados da 10ª classe. Uma das coisas que tem se verificado é a falta de vaga para algumas crianças para progredir com a 11ª, 12ª classe. Nós sabemos que o ensino técnico é preciso concorrer muitas das vezes. O que é que, em termos da própria direção da escola, tem articulado junto dos encarregados de educação para que essas crianças, ao terminar a 10ª classe, não possam estar aqui a passear sem fazer nada? Eu penso que há um acompanhamento que a própria direção de mobilizar essas mesmas crianças, bem como os encarregados de educação, para que, ao terminar a 10ª classe, saibam se posicionar e saibam o que é que eles devem fazer. Porque as nossas escolas pré-universitárias, não obstante a existência desta atual, mas que ainda não albergam o maior número de alunos, o que é que tem sido feito para que situações dessa natureza não possam continuar a acontecer, em que as crianças não conseguem continuar os seus estudos por falta de vagas? E colocaria essas questões. 11h33, vamos agora ouvir as respostas. Preferia que começasse por responder as questões que foram levantadas aqui pelos estimados ouvintes relacionadas com as aulas de educação física, o funcionamento da sala de informática e também a questão da internet. Muito bem. Falando da questão das aulas de educação física, em primeiro lugar gostaria de dizer ao estimado ouvinte que apresentou esta preocupação que não devia ter esperado deste programa para apresentar esta questão, porque uma das obrigações dos pais encarregados de educação é fazer o acompanhamento do decurso da atividade do ensino-aprendizagem do seu educando. E todos os encarregados de educação dos nossos alunos estão informados que têm a porta aberta para, a qualquer momento, nos tempos letivos, contactar o diretor da turma e procurar saber a real situação do seu educando. Mas, como a questão já está aqui apresentada, aproveito informar a grande parte dos pais encarregados de educação que não estão informados nesta matéria que, por causa da enchente de alunos que nós temos na nossa escola, adotamos o sistema de passar as aulas de educação física para o outro período do dia. Se o aluno tem aulas normalmente de manhã, aulas no sentido geral, então a aula de educação física poderá fazer no período da tarde. E são apenas 2 dias por semana. Então, se a criança estuda de manhã, então à tarde, durante a semana, terá 2 dias em que estará no campo para praticar as aulas de educação física. Desculpa. Alunos que passeiam e dizem que não se estuda na escola secundária de Morrombene, eu gostaria de chamar a atenção aos pais encarregados de educação que procurem se informar melhor com os diretores de turmas,
assim como com os restantes professores das turmas. Nós não temos tido dias em que nossos alunos não estudam e que tenha isso como resultado alunos a pulularem pelas ruas porque na escola secundária não está a ser estudada. Gostaria de informar aos pais que esta informação, se bem que os alunos dizem isso aos pais, não é verdadeira. Se assim acontecer, é melhor que os pais aproximem-se à escola e procurem se informar melhor. Outra questão do senhor João Zaqueu, né? Procurava saber de informática, TICs, o que seria isso? Então, TICs significa Tecnologias de Informação e Comunicação. É uma disciplina relacionada com a informática. Então, a partir da 10ª classe, todos os nossos alunos aprendem estas tecnologias de informação e comunicação. E se o aluno é da 8ª ou 9ª classe, esteja a informar os pais que vai ter TICs, não sei como. Esta informação pode não ser real. Então, seria bom que este pai aproximasse da escola para melhor se informar. Nós até este momento estamos a dar TICs aos alunos da 10ª classe. O ouvinte Antônio falava de trabalhos de investigação na internet. Bom, eu não cheguei a compreender bem a pergunta por ele apresentada, mas ele queria saber trabalhos de investigação na internet para os alunos. Parece que ele estava. A escola manda pesquisar na internet e os mesmos alunos não têm acesso à internet na escola. Agora quero saber como é que é possível, como é que vão fazer esse trabalho se a escola não disponibiliza a internet. Ok. Bom, se for nesse sentido, eu diria que a partir deste momento que estou a falar, essa situação já está ultrapassada. Porque, conforme eu dizia anteriormente, já temos rede wireless na escola. É só questão de dirigir-se à sala de informática e poder navegar para fazer o referido trabalho, porque a internet já está disponível. Já temos internet via wireless. E se o aluno tiver um computador, laptop, aconselhamos que se aproxime à direção da escola para cadastrar o seu computador. Próximas ocasiões não vai esperar da sala de informática, é só trazer o seu laptop para fazer os seus trabalhos de investigação na internet. Por que é que os nossos alunos não fazem os testes em folhas A4? Bom, essa seria uma alternativa, mas se calhar o encarregado esteja a apresentar a questão sem uma informação profunda daquilo que tem sido as nossas avaliações. Uma avaliação que deve ser feita em 60 ou no máximo 90 minutos é uma avaliação que tem um enunciado mais ou menos a cobrir 2 ou 3 páginas. E não haveria um espaço de tempo suficiente para os professores passarem tal avaliação no quadro, de modo o aluno a fazer o seu teste na folha A4. Esta é a razão principal que nos leva a recorrer a enunciados imprimidos, de modo a facilitar também a habilidade do próprio aluno na leitura no seu próprio enunciado, porque senão ainda vai se habituar dessas provas passadas no quadro. Quando chega no exame, vai deparar com um enunciado individual, será uma situação muito nova para ele. Então, eu gostaria que este encarregado compreendesse neste sentido. Não é por objetivo de obtenção de talvez de alguns dividendos naquelas contribuições dos alunos, mas uma forma de facilitar a preparação do próprio aluno para a realização dos exames e como uma saída na medida em que os enunciados dos nossos testes, como já sabemos, temos testes provinciais no final de cada trimestre,
o aluno tenha o seu próprio enunciado e não vai se preocupar em fazer alguma leitura à distância no quadro para resolver o seu teste. Portanto, eu tinha isto a dizer quanto às questões apresentadas pelos encarregados. O nosso comentador Elísio apresentou também aqui algumas questões. Falava da escola secundária Eduardo Mondlane, que em algum momento afirmou estar a usar a sala de informática da escola secundária de Morrombene. Bom, acho que esta explicação podia encontrar melhor com a própria direção daquela escola, que nós apenas disponibilizamos a sala para os nossos alunos. Se há atividades específicas, por exemplo, preparação para algumas Olimpíadas, então há seleções de alunos que são feitas nas escolas. Às vezes juntam-se numa mesma escola que tem sala de informática para a sua preparação. Este é o comentário que eu daria quanto a esta matéria de uso da sala de informática. Falando do número de alunos para frequentarem a sala de informática, muitas vezes os alunos que frequentam esta sala são aqueles da 10ª classe, simplesmente. Porque 8ª e 9ª ainda não aprendem informática. Salvo o caso de um e o outro aluno que tem computador em casa ou tem família com computador, conseguem aprender e, se calhar, estão habilitados a fazer algum trabalho de investigação na sala de informática. Quanto ao rácio professor-aluno, nós até agora conseguimos controlar o rácio máximo, que é recomendado a nível da província, que é de 65 alunos, no máximo, por turma. Portanto, isto foi difícil no princípio do ano, porque a demanda era maior, razão pela qual tivemos que arrebentar com as posturas, acabamos colocando outros alunos fora da nossa escola. Era mesmo para cumprir esta meta de 65 alunos, no máximo por turma. Quanto às crianças menores no curso noturno, eu penso que esta é a preocupação de todos. A direção da escola, os professores, os pais encarregados de educação não estão satisfeitos por ver crianças menores a frequentar o curso noturno. Mas uma estratégia encontrada por aquela escola já há anos sempre foi essa, para permitir que no ano seguinte a escola esteja em altura de receber mais alunos de novos ingressos. Senão, ficaríamos sem curso noturno e com pessoas fora da escola, sem acesso à escola, que é um direito já definido pela Constituição da República. Então, nós encontramos esta saída para fazer a cobertura de grande parte das crianças que estão em idade escolar. Quanto à falta de vagas na 11ª classe, bom, eu não sei até que ponto esta questão constitui uma verdade, porque no fim de cada ano nós graduamos alunos da 10ª classe e elaboramos listas direcionadas para as escolas disponíveis a nível do distrito. Para dizer que uma lista vai a Cambine e outra lista vai a Eduardo Mondlane, isso a partir deste ano, que já implementa a 11ª classe. Então, o que acontece com alguns alunos é que preferem estar numa escola e não noutra. Então, acabam ficando aí no meio. Se prefere ciências, enquanto Cambine está superlotado, Eduardo Mondlane não tem a parte de ciências, só tem letras. Então, isto é que tem criado uma limitação para alguns alunos. Mas uma verdadeira falta de vagas, eu não confirmaria essa informação. Porque até muitas vezes Cambine fica com salas vazias, sem alunos, porque não há afluência de alunos procurando vagas
na 11ª classe. Exato. 11 mais 45 minutos, vamos ouvir as últimas palavras do nosso pai encarregado de educação. Eu vou amar isso, longo ato, malito monoga na aplicativo. Oh, bungile. Depois na boa ele tepe atenga boa o que isso. Bem sempre. Botar esses ama fora kuziva. Para coisa que se organizar porque kwa kusi epa. Bomo nada. Botar kama hidwala naso kama abone fora sisi. Guys wona ukatisa kwa ngwa. Ngudungudu yibataga sanana satu kisi yibataga kitidwala naso fora. Porque sanana satu sungu hiwe kangudu babatu porque kasubuti hivu wa escola fora. Nyangazanga kana kiduma uri epa sanana samuni kisi subuti wa escola. Botar hidwala naso. Vaprofessor mesmo vadora navo vakwaiona kauyana nayeye panyungu ndreya furi vadora naki kama vapwetu vapani vapapai vakona atika vamaneka navo vatayembelwa para pasana sisi mungusone simbi akidzuke so porque hogania etimpite porque tingu orientar au eno asidinho wataka kuneka ku primeiro litsikulu mwedo vapwetu vapapai vamamai vakona vata vari swikwatolo ugalumulangena manana kwa avo ihongolo yakira luniti navo vaembelo vaorganizar sili sawe isi prepare yetu honga yetu kainanga sikota sanana pe ne para professor kananga sikwata ne para papai diretor kananga sikwata gamba watanga ni vapapai vakona ikana ukuvafuve na wadbe. Sim, bom dia. Yeah. Exato, estou com uma jeito de despedida, 30 segundos, últimas palavras. Muito bem. Gostaria de apelar aos pais encarregados de educação, de modo que, nesta fase em que estamos, preocupem-se em aproximar-se à escola secundária para conhecerem a real situação dos seus filhos, para evitarmos surpresas de PPFs dos nossos filhos no final do ano. E, em seguida, apelar que olhem muito para a questão do uniforme escolar, olhar para as nossas crianças quando saem de casa. Às vezes usam roupa que os próprios pais não conhecem, chegam na escola e constitui isso alguma vergonha para com os professores. E, finalmente, aproveitar este espaço para informar os pais encarregados de educação que no próximo mês de setembro, no dia 15 concretamente, vamos iniciar com as inscrições dos alunos internos. Todos os alunos da 8ª e 9ª classe devem se preparar neste momento para, a partir do dia 15 de setembro até 15 de outubro, realizarem as inscrições, que é a sua matrícula, para reconhecermos esses alunos como alunos nossos para o próximo ano. Então, a partir de dezembro, nós vamos matricular apenas os alunos da 8ª classe que fizerem a 7ª classe no fim deste ano, nas EPCs onde se encontram. E muito obrigado. E quais são os valores, talvez, para se preparar os pais? Bom, para não ter que fazer uma distorção de alguns números, apenas dizer que nós vamos continuar com os valores estipulados desde o ano passado. Se não vou falar aqui de números não verdadeiros. Caso não apareça nenhuma orientação contrária, os valores que usamos no ano passado são os mesmos que vamos usar para este ano. Tá certo. Muito obrigado. O nosso programa termina por aqui. Governação local. Contamos com o diretor da Escola Secundária de Morrumbene, Carlos Comar. Também contamos com a presença de um pai encarregado de educação. Elise Nhamua, o nosso comentarista e analista, deixou também aqui as suas contribuições. Loureiro dos Anjos na apresentação. A todos, continuação de um bom dia e um feliz sábado. Governação local. Um programa da Rádio Comunitária de Morrumbene virado à busca de informação sobre as atividades realizadas pelo Governo Distrital. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS.
quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Eu quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Sou louco sim, do meu jeito, jeito louco de te amar. Se discutimos, passo o tempo a pensar em ti. É para ti que eu vivo sem ti. Acabo meu mundo, eu quero ser o teu papi. Oh baby, love me. Deixa eu entrar no teu coração. Quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Eu quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Mas o que te faz pensar que a minha vida sem te vai tão bem? Sempre procuro estar contigo, porque só tu és meu abrigo. Eu adoro te amar, adoro ficar, adoro sentir os teus braços em mim. Adoro beijar, eu adoro tocar, fazer de ti o meu viver. Eu quero ser a tua mami, mami, mami. E tu serás o meu papi, 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 yeah. Eu quero ser a tua mami, mami, mami. E tu serás o meu papi, papi, papi. Deixa-me ser o teu papi. Oh, deixa-me ser, deixa-me ser, deixa-me ser. Oh, oh. Eu quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Eu quero ser o teu papi, papi, papi. E tu serás a minha mami, mami, mami. Eu quero ser a tua mami, mami, mami. E tu serás o meu papi, 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 yeah. Eu quero ser a tua mami, mami, mami. E tu serás o meu papi, papi, papi. Yeah. DJ Fire, DK, Lord Abdul, tá comprovado. Yeah. You know. Let's go, baby. Há muito tempo que eu não te toco, já não sei como é teu corpo. Ai, que saudade do teu beijo, que deixa até no meu peito. Será que você não pensa em mim, como eu penso em ti? Será que você não tem saudade, ou não vê nossa verdade? Será que estás busy, ou já não me querer? Me fala, chore, quero teu amor. Será que estás busy? Fala, ou já não me
Vengi-se e 11:55 minutos. Olha assim, armitumo ya Rádio Milênio FM, Kavanapi, Mangan 100.2 MHz. Olha assim, com a banda em frequência modulada. Tudo que vive, é simples. Olha assim, uma 2 horas nós tivemos na Ramanabani. Olha assim, categoria de 11:56 minutos. Vou viver na esperança de te ter. Pode te perder. Se te ligo, tu não me atender. Mando mensagem, não responde. Será por algo que eu te fiz e você não quis? Será que estás busy? Ou já não me querer? Me fala, chore. Quero teu amor. Será que estás busy? Fala. Ou já não me querer? Fala. Me fala, chore. Fala. Quero teu amor. Fala. Mais uma vez, boa noite a todos. Depois não diz que eu não te avisei. Depois de tudo que eu te aconselhei, tu decidiste me deixar e foste atrás dos teus ideais. Só pelo facto de eu ser cantor, te interessaste por esse doutor. Depois não venhas implorar, não venhas dizer que pretendes voltar. Hoje me falas em futuro garantido. Esqueceste tudo o que passaste comigo. Ele te dá tudo